Olá, torcedor Coxa Branca, estamos aqui no nosso segundo programa do Pode Povão, hoje com a presença do Fernando, da FT10, é uma franqueada das escolas coxas de futebol, e a gente agradece a sua presença aqui para falar um pouco de iniciação esportiva, né? O início da carreira de um atleta. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, né? Fico lisonjeado, né, de participar. Sei que é o segundo programa, né? Acompanhei o primeiro. Creio que é um projeto aí que vai dar muito certo, né? Essa comunicação com a torcida é uma coisa bem legal, né? E falar do que a gente gosta, do que a gente trabalha, melhor coisa que tem. Pois é, mais uma vez a gente quer esclarecer que o nosso intuito aqui é debater temas que fogem do tradicional escalação de time, novo diretoria, esse tipo de coisa que já tem muita gente boa na nação curitibana fazendo, tem vários programas que são muito bons, que tem as notícias quentinhas, mas a gente está partindo para um outro lado, que é o que envolve o futebol, não necessariamente as quatro linhas e os atletas, esse tipo de situação. Para começar o nosso bate-papo aqui, Fernando, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é a iniciação de um atleta. Né? Ele frequenta as escolinhas de base, ele passa por uma avaliação e até chegar na estrutura do clube. Eu queria que você contasse um pouco como é que é esse processo no dia a dia. Certo. Então, pensando assim na trajetória, aquela trajetória perfeita do atleta, né? Que é o sonho do pai, que ele chega, faz a matrícula, entra lá novinho e vai e consegue o ingresso nas categorias de base do clube. Como que funciona? A gente começa lá a partir dos 3 anos, né? Então a gente tem o treino Kids dos 3, né? Uma parte mais lúdica, voltada assim para inclusão. Aí começa a subir os processos, a partir dos 5, 6 anos já começam os festivais, né? Festivais que todas as crianças ganham a medalha, algo assim bem marcante para eles, né? E eles já vão criando aquela vontade, aquela sede. Aí, nesse momento, a gente já tem que ir controlando os anseios dos pais, né? Mas, seguindo o processo, o atleta, o nosso caminho lá, a gente coloca eles no nosso projeto de futsal, que a gente tem, né? Com atletas federados, né? Que é o Clube Nikkei. Então, a gente trabalha lá, eles fazem avaliação, o menino que é aprovado. A partir disso aí, ele também já tem direito a fazer uma avaliação na seleção das escolas, né? Um projeto muito legal da Escola Coxa, que inclusive o Ronier, né? Um atleta que passou aí por todo esse processo. A partir disso daí, fez a seleção Escola Coxa. Ele tem até os 13 anos para estar na seleção Escola Coxa. Alguns conseguem pular etapas, né? Com 1 ano de seleção, 2, o clube já, esse menino já tem potencial para estar no Curitiba, né? Para treinar nas categorias de base. Aí estando nas categorias de base, o contato conosco ainda mantém, porque tem os jogos de futsal, né? O menino treina o campo no clube e ainda continua o futsal conosco, né? E quando o menino faz os 13 anos, aí fica direto com o Coritiba, né? Então, dentro desse processo, tem atletas que ainda não estão preparados, né, para entrar na categoria de base. Então, tem atletas, eu tenho exemplos aí de atletas que conseguiram ingresso com 15, 16 anos. E não necessariamente eles entraram com 7, 3, 4 anos, entraram com 10, 12, né? Então, tem várias formas, né? Mas o principal é essa maneira aí que eu te passei. Eu queria entrar também, continuar nesse assunto das escolas coxa. Certo. Não é uma informação privilegiada, que na gestão passada as escolas coxas eram terceirizadas. Né? Existia uma empresa que, em nome do clube do Curitiba, tocava as escolas coxas. Hoje em dia, com a SAF, mudou esse processo ou continua assim? Sim, teve alteração na virada do ano, né? Então, agora quem coordena é o Coritiba mesmo, né? Tem pessoas competentíssimas lá fazendo toda a comunicação, todo o suporte para nós, né? Então, agora é o clube que faz essa coordenação, inclusive desde a seleção das escolas, inclusive a seleção das escolas é em uma unidade nossa lá do Xaxim, né? Que era do Tostão e eu tive a honra de receber, né, o convite dele para a gente assumir o projeto, né? Tá muito legal, tá todo reestruturado o clube, né? E a gente tá lá com a seleção das escolas e a gente só cede o campo e o Curitiba aplica lá os treinos da seleção Escola Coxa, né? Então voltamos pro estádio, a galerinha tá indo ver o jogo no final de semana, no meio de semana, então tá bem legal. Não que
a gestão anterior não fosse boa, né? Pelo contrário, foi Sim. bem legal. Teve, aí já falei de um atleta, né, exponencial aí que saiu dessa seleção das escolas, que era outra gestão, né? Então acho que continuando o trabalho e sempre aparando as arestas, trazendo coisas novas, a tendência é sempre melhorar, né? Que boa notícia pra gente. Bruno? Aproveitando o gancho que você falou, que atletas, às vezes os meninos começam mais tarde, com 10, 15 anos, e outros com 3, 4. Como é que faz para equalizar isso? Certo. Essa pergunta acontece bastante lá no meu escritório, né? O pai chega, acho que está acostumado com o ritmo de escola, por exemplo, escola de inglês, escola tradicional. Poxa, como que o meu filho vai atingir o nível do menino que já treinou, né, tanto tempo, né? Então é natural que tenha uma defasagem, né? Tem uma diferença, né? Mas a gente consegue algo bastante inclusivo lá na escola, né? Como a gente trabalha com bastante professor, a gente consegue separar por níveis, independente da idade, né? E o menino vai tendo o processo, né? Então, assim, acontece muito de meninos que começaram desde os 3 anos, tem uma evolução, mas tem aqueles que chegam com 10 que nunca jogaram, mas parece que tinha alguma coisinha guardada ali que era aquilo que faltava, né? O menino ultrapassa esses que já treinaram mais, né? Então, tem N fatores, né? Tem estímulo da família, tem a questão de cobrança, como que vai ser isso, né? E daí, a gente já pode falar da parte psicológica, parte nutricional, horas de sono, né? Que variam muito de famílias para famílias, né? Tem família que libera, tem família que já é mais firme, né? A gente vê que esses atletas que têm esse compromisso já desde cedo, né? Eles conseguem voos maiores, né? Então, o menino que... A gente tem muitos exemplos lá de meninos que hoje estão em grandes clubes, que saíram ali do meu projeto, né? E eles, né, entraram com... Tem um ali que entrou com 14, nunca tinha treinado, né? E hoje tá num clube de Série A, né? Então... Na avaliação de um profissional da bola, que é seu caso, um jovem atleta sempre prevalece um jovem atleta tendo mais técnica, uma técnica mais apurada, e não necessariamente o condicionamento físico também, ou a força física e seu porte estrutural de corpo é mais avantajado para iniciar num futebol. Certo. A gente vê que os meninos que têm a força nessa idade, nessa faixa etária ali dos 10, 11, 12 anos, eles conseguem mais facilidade no processo, né? São meninos que naturalmente é o artilheiro da competição, porque tem um chute mais forte, é mais veloz, é o zagueiro, né? Aquele capitão, aquele cara mais alto. Isso. E assim, goleiro também, né? Tem aquele goleiro que cresce antes e natural, né? Lógico que se eu colocar um goleiro maior ali, ele vai, independente que o menor seja mais ágil, naturalmente o mais alto ainda vai defender mais, né? A bola alta, né? Então, certo ponto eles vencem, né? Aquela questão da maturação precoce, né? Mas tem um momento ali, mais ou menos nos 14, 15, alguns no 13, que começa a equalizar, né? E volta e meia também, esses meninos que começaram ali esmirradinhos, né? Depois foram crescendo, tiveram estirando o crescimento, ultrapassam o nível daquele menino que já era muito forte. Porque o que acontece? O menino franzino, ele vai ter que usar da técnica, ele não tem outra coisa, né? Então ele vai ter que vencer os confrontos na técnica, ele vai ter que ser inteligente, ele vai ter que ser rápido. E o menino forte, ele, eu coloco a bola na frente e resolvo, né? Então, esse menino forte a gente também tem que ter muito cuidado, porque ele vai ser importante lá na frente, né? Não dá pra desprezar, né? Pô, tem vários atacantes, jogadores de nível aí que a vida toda foram os caras mais maturados, né? Mas tem muitos exemplos dos franzinos, né, que foram aqueles que realmente chegaram, se destacaram, né? Então, tem que olhar para os dois lados, tem que ter muita calma na situação, na questão da idade relativa, né? Aquele menino que nasce em janeiro, aquele que nasce em dezembro, né? A diferença de idade. Então, é um processo que não é simples, né? Tem que ter uma análise bem minuciosa ali. Luiz. Veja que interessante, por exemplo, você falou do Tostão, né? Vou até dar uma improvisada aqui, sair do roteiro. Foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, fabuloso. E eu vi os anos 70, né? Um jogador incrível. Tostão, muito obrigado por ter pelo Curitiba. Fernando, aproveitando essa conversa, você é um profissional da área, que as categorias de base, para mim, o Curitiba deve ser sempre um clube formador. Isso seria a minha prioridade. É como eu gostaria de ver o Curitiba. Acho que é o nosso caminho. Então, nesse processo que você já começou
a descrever para nós, como que se vê a relação assim em relação a uma identidade, um DNA de um time de futebol? Isso na Europa me parece que é mais comum com alguns clubes, alguns mais ofensivos, alguns mais defensivos, alguns que preferem jogadores já formados, né, mais famosos, outros que vêm das suas categorias de base. Essa relação institucional de um DNA, um jeito de ser, jogar futebol num clube. Curitiba me parece que teve isso durante um período de tempo e deixou de ter. Você acha isso relevante? É importante também ter essa sintonia, desde o time principal e também as nossas categorias de base? Então, Luiz, eu acho bem importante, sabe? Eu acho assim que o clube, ele precisa ter uma identidade, ele tem que ter um caderno metodológico que não precisa ser engessado, mas ser algo assim do clube, pertencente do clube, e que as pessoas que irão chegando vão se adaptar àquela situação, vão seguir aquelas linhas, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Que mudam pessoas, mudam processos, né? Então a gente, igual você falou, a gente vê na Europa uma coisa mais assim, marcante nesse sentido, sabe? Eu acho que aqui no Brasil é muito mais fácil a gente pegar pelo lado cultural, né? Então os times gaúchos têm uma cultura, né? Os times lá do Nordeste têm outra cultura. É difícil assim você, por exemplo, olhar aquele menino ali aquele time sem uniforme da categoria sub-15 jogando. Que time é esse, né? Então, por exemplo, muito se falou do próprio Santos, né? Que tinha esse DNA, essa situação, mas várias notícias últimas aí que não tá seguindo mais, né? É muito difícil, né, seguir o processo assim, né? Porque são as pessoas que conduzem, né? Então tem que ter um trato bem difícil, né? Que era um time mais ofensivo, diferente do Alvinegro da capital, que era um time mais defensivo, Exato. mais aguerrido. E eu tenho outra dúvida, que eu acho que também é um tema importante, até aproveitar essa tua vivência, que para contar, né, para a nossa torcida, um pouquinho da gestão, né? Então, assim, numa comparação, e aí a gente também tem que entender que eram momentos diferentes, o clube muda, o futebol muda, tudo isso. Mas há não tanto tempo atrás, no início do século, 2000 e alguma coisa, até 2005, 2007, o Curitiba passou num período que viu grandes jogadores vindo da base e que tinham talento, né, e que despontaram no cenário nacional, né? Henrique, Adriano, Rafinha, Miranda, o Queiroz, Pedro Quem, enfim. E com o passar do tempo, isso é uma impressão minha de torcedor, não sou profissional, isso perdeu um pouco dessa força, né? E eu acredito que o Curitiba tem essa característica de formar, né? No próprio Evangelino Neves, que dos anos 80 observou isso, já vinha nos anos 70 com o Levir, com o Dirceu, com o Duílio, zagueiro, e nos anos 80 formou a base em 80, 81, 82, que foi campeão brasileiro. E atualmente a gente não tem percebido uma maior quantidade de atletas que têm um bom desempenho e que vão gerar negócio para o clube. O que aconteceu alguma coisa? O que você pode contar para nós sobre isso? Então, até para ilustrar essa pergunta, né, a minha resposta, a gente dentro lá da FT10 temos as 6 unidades da Escola Coxa e temos muitos profissionais de diferentes faixas etárias, momentos, né? Então, por exemplo, tem o Noslen, que foi um funcionário do Curitiba, treinador de goleiro, que é tio do treinador atual, né, do Thiago Mel, né? Tem um menino que acabou de fazer a faculdade, treinou com a gente, e essa discussão a gente sempre tem, né? Poxa, antes tinha aqueles jogadores, antes não tinha, né? E até esses tempos a gente estava conversando da questão de que antes, pelo menos nessa faixa etária aí, o clube segurava um pouco mais o atleta, né? Não tinha uma venda tão precoce assim, né? Hoje a gente vê os atletas saindo mais cedo, né? A gente tinha o Guti, né? Tem o Wallace agora, emericiano, que saiu, né? Não estou falando que é positivo nem negativo, né? Tem também as questões financeiras, mas eu acho que tem um gap ali, né? Alguma coisa, uma lacuna que precisa ser preenchida na parte de formação quando chega lá no sub-20, né? Para ir pro profissional, né? Tem que mesclar ali a paciência, mas tem que ter o feeling. Opa, esse aí a gente tem que investir, tem que ter uma paciência, mas temos que colocar para jogar. Como, né, a gente tem agora alguns nomes exponenciais, alguns que até que já saíram, né? Eu gostava muito do Igor Paixão, né? Um atleta muito bom, que tem um mercado aí na Europa muito grande ainda, né? E assim, eu acho que tem que ser bem visto isso. A base
tem que ser valorizada, né? O trabalho de todo mundo lá dentro, né? Eu acho que uma característica legal do Coritiba também é que o pessoal que trabalha lá na base é um pessoal que consegue permanecer bastante tempo até trabalhando, sabe? Essa sequência de trabalho, às vezes o treinador passa por N jogadores lá, passa por várias categorias, né? Isso é uma coisa que acaba que evita, às vezes, poxa, chega um outro treinador lá já, não, esse daqui não serve, vamos cortar, né? Não, mas pô, esse daí tá lá desde o começo, ele tá passando por um momento ruim, mas... Né? É uma construção de carreira. Exatamente. Tem vários jogadores, tem muitas histórias aí que o menino que era pra ser dispensado, né? É o que... Não, é pra ser o patinho feio, agora é o... Virou um cisne. Exatamente. Bruno? Fernando, no modelo de formação, no modelo de formação da iniciação dos atletas, o que você acha mais importante? Aquele que de forma lúdica coloca e joga livre, ou a versão que ele é formatado para disputa, para pressão? Certo. Eu acredito que é difícil a gente fugir do processo natural que está se dando a formação, né? A gente vê muitas notícias, principalmente esses dias eu estava vendo do futsal do Rio de Janeiro, categoria sub-7, mães saindo do ginásio direto para delegacia, por ofensas, né? Virou uma coisa muito competitiva, né? Desde cedo, né? Então, nós como escola, a gente tem que ter o papel de equalizar essa situação, né? Entender que não são todos os atletas que vão seguir essa situação, né? As vagas para jogadores de futebol, né, lá em cima são pouquíssimas, né? Tem que ter os pais têm que ter a clareza nesse sentido, os atletas têm que ter essa clareza. Até a gente trabalha, além das escolas, a gente também está com o pessoal da trilha do futebol, né? Que é uma comunidade que orienta os pais, né? Nesse sentido, né? A gente é um investidor lá, trabalha junto, entendeu? E essa educação dos pais tem feito a diferença no nosso trabalho, na formação. Porque o pai já está entendendo que uma categoria sub-7, que seja qualquer categoria, o menino não é obrigado a ganhar um jogo. O menino, ele tem que vivenciar toda a situação, né? Tem campeonatos que a realidade é que você vai conseguir colocar todos para jogar. Vai ter o campeonato que esse que eu vou levar os meus destaques, porque é um campeonato que vai jogar, não vão ser todos que vão jogar, entendeu? Então eu acredito que tem que ter as duas realidades, né? Mas os profissionais que estão por trás disso tem que ser pessoas capacitadas, pessoas que tenham noções de psicologia, noções de como lidar com a individualidade de cada criança, né? Então, acredito que a formação não dá para dizer que um menino que é só formado ali, digamos, na parte lúdica, joga bola livre, na praça, enfim, ou na própria escola, ele vai chegar na frente do menino que desde os 7 tá lá competindo, tá treinando, tá regradinho, né? Isso daí é uma discussão que não tem muito... não tem aquela resposta certa, né? Então tem possibilidades, né? Então tem vários que falam, não, o menino tem que ir no futsal até o sub-15, não, até o sub-11 já deu futsal, agora é campo, já tem que se adaptar. Então a gente vê que tá cada vez mais precoce, né? E o papel nosso é tentar informar principalmente os pais, né? Que a gente sempre lá na nossa escola, a gente sempre coloca a palavra do pai, da família, é o essencial. Entendeu? Não adianta a gente querer ultrapassar os limites, né? O professor falar que é a nossa palavra, não a do pai, não. A gente primeiro conscientiza esse pai de todo o processo para ele estar conosco na jornada, né? Para não tornar rivalizar, né? A questão da formação do atleta, né? E tem muito disso, né? Às vezes o filho termina o treino, né? Ele entra no carro, o pai fala, poxa, teu treinador não sabe o que faz, é um incompetente, né? Para não falar outras palavras, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí para educar o pai, conversar, né, de uma maneira clara, para ele entender como funciona, para ser um processo conjunto, né? Porque é cheio de frustração, né? Frustração vai ter, independente se ele quer ser jogador ou não, né? O menino que eu até estava falando com o menino esses dias, né? Que ele, atleta nosso, professor, sempre que ser jogador de futebol, não consegui. Agora tô aqui jogando no time da faculdade, né? Vou conseguir uma bolsa para jogar fora, né? Então eu falei para ele,
Você viu só, o futebol não tem só um caminho de virar o profissional, né? Tem N coisas. Você vai continuar jogando futebol o resto da tua vida, né? Então, saúde, né? Socialização, né? Certo. Eu queria abordar um outro tema para você que eu acho importante a gente trazer à tona, que é o trabalho de empresários com essas crianças de 11, 12, 13 anos. Como é que funciona isso internamente? Certo. Então, é uma situação que já virou comum, né? Não era comum, né? Foi assim, né? Antes com 15 já tem um empresário, agora com 14, agora com 13, agora com 10, agora com 9, né? A gente já tem meninos que têm o agenciamento, né? O primeiro ponto é que esse agenciamento não conta, né? Porque só vale mesmo depois que assina o primeiro contrato de formação, né? Mas mesmo assim, né, a gente sabe que tem as pessoas boas, né? Que estão fazendo um papel também de orientação aos pais, de uma consultoria, né, nesse sentido, né? Eles fazem esse papel no sentido que lá na frente o atleta vai acabar optando, né, por essa pessoa para conduzir a carreira, né? Mas, infelizmente, também tem o lado negativo, né? Aquele lado que começa a promover muito o atleta antes da hora, começa a comprar o atleta, né, com presentes, com situações, né? E aí a gente tem vários casos daquele menino que subiu a cabeça antes do tempo, a família já sonhou antes do tempo e esqueceu que é o principal, né? O principal é se preparar, o principal é viver as experiências, o principal é ter humildade, saber que você está treinando aqui, né? Você está aqui, você está na base do Coritiba, mas você ainda não é nada no esporte, né? Amanhã você pode estar sem clube, né? Você tem aquele menino que está lá em casa treinando sozinho. Se ele continuar com dedicação, vontade, né, regrado, entrar numa escola, entrar num projeto, ele pode te ultrapassar, né? Então, esse papel dos agentes agora é uma crescente, né? Eu só acho que tem que ter esse cuidado para não subir a cabeça dos atletas, né? Se for um trabalho assim, que eduque a família, que seja alguma coisa conjunta, eu acho que é bem válido também. Há alguns anos atrás a gente conversou, né, eu fui procurar você para entender melhor como funcionavam as escolas coxa. Certo. E num dos temas que a gente conversou foi sobre a utilização dos uniformes. Né, quando uma escola, que você é um franqueado, uma escola vai representar o clube em X torneio, existia a obrigatoriedade de se adquirir um tipo de uniforme que não necessariamente era o uniforme que o clube utilizava. Isso há alguns anos atrás. Como é que está isso hoje? Sim. Então, ainda continua com a situação de que eu tenho o uniforme oficial Escola Coxa, né? A marca Escola Coxa tem o uniforme oficial, tem o símbolo do Coritiba, tudo certinho, né? Então, agora, recentemente, eles mudaram a identidade visual, né? Antes era aquele verdinho limão, agora é um uniforme igual à camisa número 1, né? E a aceitação foi boa, tirando as mães, né? Que o branco, né? As mães falam, poxa, professor, branco. Mas todo mundo achou bonito, né? Porque só que para lavar, né? Mas ainda continua, né? Então vai jogar campeonato, vai padronizado. Agora, a partir do segundo semestre, vai ter a Copa Coxa, né? Que reúne todas as franquias, né? Franquias de fora também vêm jogar. Então é bem legal, bem organizado, né? Então ainda tem essa padronização, né? E é legal é que, né, mantém ali pelo menos é muito semelhante ao que o clube tem, né? Uhum. E a qualidade também é boa, né? Então acho que cria uma identidade, né, pro atleta, né? Ótimo. Luiz? Eu queria aproveitar, é muito bacana que a gente conversa, a gente vai aprendendo junto. Primeiro, a gente ressalta a importância que nós vemos nas categorias de base, né? E quando se traz essas informações, essa visão sistêmica desses cuidados, né? De você também formar uma pessoa, né? Não só um atleta de futebol profissional, mas você dá essa retaguarda para a família e algumas características que se comentou aqui, por exemplo, até que tem uma vida mais regrada, mais cuidada, que ele observa os horários para dormir, para se alimentar bem, para fazer treinamento, para se dedicar. E algumas coisas me lembram a origem do Coritiba, né? De um time determinado, de formação pela luta, pela superação, pela dedicação. Isso bate um pouquinho também, talvez, com algumas identidades que poderiam ser utilizadas. Então, eu acho que
gostaria que você falasse também, arrematasse um pouquinho para nós da importância dos pais entenderem o processo de proteger seus filhos nisso, né? Não ter essa ansiedade, porque é um time de massa, tem torcida grande, tá todo mundo na expectativa, mas a gente também não pode queimar os nossos atletas bem nessa fase final, né? O Piá está saindo da categoria de base, que é uma rotina, e vai pegar o elenco profissional com jogadores mais matreiros, zagueiros mais vividos na bola, e tem tudo lá dentro do campo, né? Então, essa fase, como é que vocês tratam a cabeça dessa geração nova, que está prestes a subir, né? E isso é um ciclo continuado. 2025 já está começando agora. Sim. Se você puder contar um pouquinho para nós. A gente entende e já consegue replicar situações que ele futuramente ele pode viver nessa transição, né? Por exemplo, eu vou lá a gente vai para um campeonato, aí o pai me passa, ó, professor, fulano tá mal na escola, né? Então, eu queria que você desse uma conversada com ele, né? Alguma situação, né? Então, chama, cara, ó, felizmente, né, você era meu titular, dando um exemplo, né, você era meu capitão, só que agora, né, você não tá cumprindo com teus deveres, né, então você perde essa função, vai começar esperando, você vai ter que demonstrar em treino, você vai ter que mudar, né, é o que acontece quando o menino tá quase estourando, né, ele já começa pegou o primeiro contrato, já pega aquele carro importado, né? Tô falando do jogador de ponta, né? Já começa a subir a cabeça todas as situações, né? E frequentemente a gente vê que os clubes dão sanções, o menino, às vezes ele acha que... Porque assim, né? O processo fica difícil, uma reflexão nossa lá que a gente sempre conversa com o meu sócio Thiago e Rafael, porque assim, ó, o menino vai na categoria de base, ele é o cara, né? Ele é o cara. Arrebenta. Daí ele chega no profissional, cara, é a exceção da exceção que vai entrar jogando, né? Então, poxa, banco, não relacionado. Concentra e não joga. Desce pra jogar no time de baixo. Isso, na cabeça do menino que já sentiu o gostinho, ele, né? Poxa, e agora? É isso que tá. É criar resiliência nesse atleta, né? Pra ele entender que vai sofrer, mas o processo é esse, entendeu? Então, acontece também muito do menino que tá naquele degrau para subir e é liberado do clube. Aí o que acontece? Poxa, no Coritiba, estrutura fenomenal, pãozinho de queijo no intervalo dos treinos, material limpinho, um monte de funcionário. Vou para um clube de segunda divisão do estado, por exemplo. Como eles mesmos falam, macarrão com vina, né? Aí o atleta pensa, poxa, meus amigos saindo, estudando, indo para show e eu tendo que estar aqui dormindo no alojamento, embaixo de uma arquibancada. Essa aí que a gente perde muito talento, sabe? E eles não têm a resiliência de, não, eu vou vencer esse processo, vou voltar. Né? Então, por isso que às vezes o que acontece é o contrário, né? Aquele menino que nunca teve numa categoria de base, mas ralou, entrou nesse processo aí de um clube pequeno e desponta lá na frente, né? Então, tem esse raciocínio aí que também acontece. Bruno. Fernando, a gente sabe que tudo que envolve a escolinha tem um custo, né? Custa dinheiro. E não é pouco. Quando surge um atleta que desponta, que é mais carente, o clube tem algum incentivo? Ou seja, o clube banca isso para a escolinha? Ele tem algum programa para crianças carentes? Enfim. Então, isso é um critério de cada escola, né? De cada instituição. Eu sei que internamente no clube, os meninos que têm essa situação mais vulnerável, né? Eles têm um suporte, têm um incentivo, têm um apoio muito de perto pela família, né? Mas agora na nossa realidade de escola, a gente tem, por exemplo, o projeto Atleta Bom de Nota, né? Que é um projeto que consiste em um assistencialismo para crianças carentes da rede municipal de ensino, principalmente em Pinhais e em Campina Grande, que é o nosso polo ali, né? Então a gente trabalha dessa forma, esses meninos que a gente vai dar o treino dentro da escola, treino gratuito, né? E os meninos que se destacam, a gente vai puxando para a escola. Só destaque técnico? Não. A gente também não pensa só na parte esportiva.
professor fala, ó, professor, esse menino aqui, ele é um exemplo na escola, não falta aula, trata bem todo mundo e ele tá precisando de um apoio porque ele não tem condição nenhuma, então vem para cá. Então a gente tem muitos patrocinadores também, né? Então, sem esses patrocinadores seria muito difícil conseguir essas condições, né? Inclusive, esse nosso projeto Atleta Bom de Nota é um projeto que está passível para receber recursos federais agora. A gente está no processo de captação, a gente tem aprovado já a lei, né? Então, quando a gente tiver esse aporte aí da questão do imposto de renda, imposto das empresas de lucro real, aí a gente vai conseguir aumentar muito mais essa situação, né? Hoje é coração, né? Hoje a gente vê aquele menino ali, poxa, vamos dar uma força, né? E o que a gente também trabalha, que acho legal, uma coisa que a gente conseguiu acertar é nunca fazer um negócio integral. Integral no sentido assim, ó, você tem bolsa para sempre aqui na minha escola. Isso a gente é muito criterioso de falar, ó, você tem um processo de 3 meses gratuito. Aí você vai ter que sempre provar que com presenças, aquele menino que ajuda o professor, aquele menino que não tem confusão, entendeu? Pô, ele ganhou o material, mas tá sempre organizadinho ali, né? E cada caso tem particularidades, né? A gente trabalha com muitas crianças ali que tem TDAH, né, autismo, né? Então, sempre tem que pensar nas questões familiares ali também, né? Mas é um processo muito gratificante de trabalhar. Ver a crescente evolução deles, ver meninos aí, como a gente já está desde 2013 com escola, né? Tem meninos ali que já estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, como tem que seguir a carreira desportiva também, então é fantástico. Só complementar, o que eu acho que é importante, o Fernando comentou sobre a destinação do imposto de renda, então vale para pessoa física e pessoa jurídica, que em vez de fazer o pagamento deixando o governo federal em Brasília, vai ficar localmente aqui em Curitiba, região metropolitana, num projeto desportivo que não é só esporte. Sim. Tem educação, tem assistência à família, tem orientação para, né, a pessoa, esse adolescente se preparar para o mercado de trabalho, que pode ser ou não atleta de futebol. Então, é muito importante. Então, acho que esse projeto é legal e a gente também faz essa divulgação aqui para reforçar a importância que nós damos para as categorias de base do Curitiba. Né? Os professores que lá estão, a gente acredita do caminho do clube é esse. Né? Então, é muito bacana a gente saber essa informação e poder passar para mais pessoas, né? Sim. Bom, nós temos por objetivo não se estender muito no nosso programa, porque aqui não é uma minissérie, né? Nós chegamos ao fim de mais um programa, queremos te agradecer a sua presença aqui para falar um pouco sobre categorias de base, formação de jovens atletas e esperamos no futuro contar com você de novo aqui para continuar esse bate-papo. Obrigado, e a gente da FT10 Esportes ficou muito contente com o convite, né? Então, todos aí que estão acompanhando, só seguir lá a página @FT10 Esportes. Quiser trocar figurinha, conversar, saber um pouco mais de todos os processos, a gente está de portas abertas lá. Obrigado pelo convite. Valeu. Pessoal, é isso aí. Terminamos mais um Pode Povão, falando sobre o que cerca o futebol, não necessariamente escalação do nosso time. E até a próxima oportunidade para a gente conversar sobre temas como esse.